A paz do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos orar? Obrigada, Deus, por esse dia, pelo conforto do Senhor que está sobre nós. Em nome de Jesus, Deus, abençoa a vida dessas pessoas que estão vendo o vídeo. Eu falei através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Gente, como eu não estou com Bíblia hoje, eu vou pegar aqui a Bíblia do meu pai e vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu graciosamente consegui. Que a minha mente está aberta, que meu coração está receptivo. Estou pronto. Continua. Estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Vai. Nunca, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Pai, abençoe a vida dessas pessoas que estão vendo o vídeo. Em nome de Jesus, amém. Aí, gente, já tá a alegria do Senhor, a nossa força. Você já orou, filho? Tá bom, Deus já ouviu a oração. Amém. Graça e paz, amém? Hoje nós vamos falar sobre Isaías 59. Por que a nossa oração muitas vezes não é ouvida? A gente vai descobrir hoje. E como nação, como país, principalmente, e também a nossa vida individualmente. Vamos lá. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força? Perdeu a força? Que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atendam às suas orações. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crime. Vocês só sabem contar mentiras e os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Não é para procurar a justiça que vão ao tribunal. Ninguém diz a verdade ao juiz. Todos confiam em mentiras e falsidades. Inventam maldades e praticam crimes. Os seus planos perversos são como os ovos de uma cobra venenosa. Quem come os ovos morre, e se um se quebra, dele sai outra venenosa. Os seus planos não prestam para nada. Parecem teias de aranha. Eles não servem para fazer roupa e ninguém pode se vestir com elas. Tudo que vocês fazem é mal. Todas as suas ações são criminosas. Vocês correm para fazer o que é errado e se apressam para matar pessoas inocentes. Vocês pensam somente em maltratar os outros e por onde passam deixam destruição e desgraça. Não conhecem o caminho da paz e todas as suas ações são injustas. Vocês preferem seguir o caminho errado, caminhos errados, e por isso não têm segurança. Deus ainda não nos salvou, pois temos pecado, e por isso Ele demora em nos socorrer. Procuramos a luz, mas encontramos a escuridão. Buscamos lugares claros, mas continuamos nas trevas. Andamos apalpando as paredes como se fôssemos cegos, como se não tivéssemos olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite.
e em pleno flor da idade perecemos mortos. Rugimos como ursos assustados, gememos como pombas e esperamos a salvação, porém ela demora. Desejamos o socorro, mas ele está longe de nós. Aqui, depois, se você tiver a oportunidade, continua lendo o capítulo 59 de Isaías. Até aqui dá para a gente falar sobre a meditação, nossa meditação nesse dia. Ontem eu abri a internet, aí estava falando sobre o movimento LGBT, nem sei pronunciar a sigla corretamente, e um dos jogadores do Vasco, ele postou lá um texto bíblico, porque o Vasco ia usar o símbolo do arco-íris, mas na realidade o arco-íris não tem nada a ver com o movimento de LGBT, porque o arco-íris, ele é um pacto de Deus com o homem, um pacto da misericórdia de Deus com o homem, e não um pacto em relação a se viver uma vida de pecado e buscando a aprovação de Deus. Todo mundo tem o direito de ser o que quiser na vida. Cada um vai prestar conta mesmo para Deus, diante de Deus, daquilo que faz. Mas o que a Bíblia fala é que o pecado, ele causa a separação de Deus. Só para esclarecer sobre o texto, o Leandro Castan, que é um jogador do Vasco, ele citou lá em Gênesis um texto lá que fala sobre o pacto de Deus em relação ao arco-íris, e fala que enchei-vos e multiplicai a terra. Essa palavra foi como se fosse uma agressão. Ele só usou a expressão. Ele fala, todo mundo tem o direito à liberdade de expressão, de seguir a sua fé. E aquela declaração desse Leandro Castan, ela botou fogo na internet, porque todo mundo, alguns lá falando que temos que botar fogo nas Bíblias, temos que acabar com esse negócio de Jesus e tudo. Para que, se querem paz, se realmente estão buscando paz, se fosse essa a verdade, para que querer destruir a vida das pessoas só porque essas pessoas acreditam em Deus? E essa liberdade que tanto falam, na verdade ela não existe. Esse texto aqui é um texto muito antigo, mas retrata os nossos dias. O homem, o mundo, vive em pecado. E a gente se justifica daqui, dali e tudo, mas na realidade o texto ele começa falando que vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força, que não pode salvar, e que Ele está surdo, que Ele não pode ouvir as nossas orações. Não é nada disso. Deus não ouve as nossas orações, porque Deus não se compactua com o pecado. Deus não pode se compactuar com o pecado. Então, se nós queremos realmente chegar até Deus, nós temos que confessar os nossos pecados e deixá-lo, para que Deus ouça as nossas orações. Eu tenho falado isso todo dia aqui, praticamente, em relação à palavra de Deus. Se a gente quer ter uma vida com Deus, quer que Deus nos ouça, uma das coisas que a gente tem que lembrar é de confessar os nossos pecados. E essas coisas que eu estava observando ontem, é que existe um ódio generalizado. As pessoas, elas não querem saber de Deus. E a gente vê tanta justificativa, não, mas o homem veio do macaco, que o macaco teria se transformado em homem, tudo. Se você pegar a natureza, o maior exemplo de que isso é uma mentira deslavada, você pegar a natureza, você vai ver que as transformações que existia, como do manduva que vira borboleta, isso acontece desde que o mundo é mundo. Já pegaram o macaco, deixaram lá não sei quantos anos e tudo, até a morte, para ver se ele transformava em alguma coisa, e nunca aconteceu nada disso, porque isso não é verdade. O homem, ele tenta tampar as coisas, justificando que foi Big Bang, foi uma explosão. Como que é algo tão perfeito como a natureza? Imagina, o dia, todos os dias ele tem 24 horas certinho.
O sol, a terra gira, o sol, você vê esses movimentos perfeitos de sincronia. Como que alguma coisa dessa poderia surgir do nada? Então, assim, Deus é perfeito. Deus fez tudo perfeito. Agora, assim, quem não quer acreditar, o que a gente pode fazer? A palavra de Deus é a verdade. E se você começar a estudar a Bíblia, você vai ver que tudo que está na palavra de Deus ou se cumpriu ou vai se cumprir. Tem lá a sequência toda certinha das coisas, como aconteceu, a queda de Babilônia, o nascimento de Jesus, tudo isso foi prescrito há milhares de anos antes de acontecer, e essas coisas aconteceram perfeitamente do jeito que elas estão descritas. Então, assim, as evidências em relação à palavra de Deus, elas são muito fortes, mas na realidade as pessoas em geral, a maioria das pessoas, elas não querem Deus, porque Deus exige compromisso. Você tem que mudar de vida, mudar de postura. Nós temos que mudar de vida quando a gente escolhemos. Então, assim, é uma palavra mais dura, mas eu estou aqui para falar o que a palavra de Deus diz. Eu não estou aqui para poder, se for para poder fazer o que eu vi ontem, as pessoas, né, buscando essa liberdade, essa igualdade, através dessa igualdade, cercear a liberdade de outros, então isso para mim não é liberdade, ao contrário, isso é uma ditadura para estabelecer algo, principalmente o que mais revolta a gente é envolver criança nessas coisas, né? Essa propaganda do burger aí, Burger King, que negócio do sanduíche, tudo isso é um absurdo. A coisa, você, além de mexer com os adultos, mexer com as crianças. Cada um quer viver a vida, viva a vida do jeito que quer. Eu já convivi com pessoas, né, que eram homossexuais, tudo, eu nunca tive problema, mas eu nunca deixei de expressar a minha fé. E eles respeitaram a minha fé. Hoje o que está faltando no mundo é isso. Eu tenho que dizer ou falar o contrário do que está na palavra de Deus para agradar as pessoas. E isso eu não vou fazer, né? E eu acho que ninguém deve fazer isso. Então, assim, que nós, né, nós também, que todos nós somos humanos, nós temos falha. Que nós possamos sempre estar fazendo um concerto com Deus, eu no meu dia a dia, a minha casa, a minha família, você aí, procure fazer um concerto com Deus, se arrependa dos erros que você tem cometido, para que Deus possa ouvir a sua oração e a sua palavra realmente ser eficaz diante de Deus, porque os nossos pecados, eles geram essa separação. Então, quando nós nos arrependemos, Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar, a palavra de Deus diz isso, e nos purificar de todo pecado, e nós temos uma vida limpa e santa com Deus. Que o Senhor te abençoe, que você possa receber essa palavra no seu coração,